Módulo 20, forças de desvio e armadura de suspensão. No presente módulo é apresentado o problema da ocorrência de forças de desvio em peças de betão armado, sendo discutidas as soluções a adotar para o resolver. São ainda analisadas situações de carregamento que conduzem à necessidade de colocação de armaduras de suspensão. Relativamente às forças de desvio, quando um varão de armadura se encontra tracionado e possui um ponto anguloso, dá sempre origem a uma força de desvio nesse ponto, não podendo nos esquecer que, obviamente, este varão estará embebido no betão. Portanto, se existem duas forças de tração, o sistema é equivalente a estes sistemas de forças. São duas forças a atuar no nó e a sua resultante pode ser obtida pela regra do paralelogramo, traçando duas paralelas às forças e unindo a diagonal. E, portanto, esta força de desvio que vai ocorrer irá, portanto, apontar num determinado sentido e, como veremos, poderá ser favorável ou desfavorável para o elemento. Na presença de forças de desvio, é necessário ter em atenção a posição do varão e o sentido da força de desvio gerada em relação à face exterior do betão. E então podemos ter duas situações. Portanto, caso a mesma tenha o sentido do interior para o exterior do elemento, poderá conduzir à ocorrência de uma ruptura local da camada de betão recobrimento, com consequentes danos para o recobrimento e consequentes danos para a armadura e para a estrutura. Portanto, se temos um varão dobrado, inserido numa peça de betão, portanto, se este varão estiver tracionado, vai dar origem a uma força de desvio. Se esta força de desvio aponta para o interior do betão, da peça, esta é uma situação considerada não problemática. No entanto, se tivermos o mesmo varão embebido numa peça de betão, mas agora numa posição tal que o varão esteja tracionado, a força de desvio, como vemos, aponta para o exterior da peça, do elemento de betão, e, consequentemente, trata-se de uma situação problemática. Portanto, haverá tendência para aquele pedaço de betão ser arrancado e, consequentemente, pôr a armadura à mostra. Portanto, esta situação é problemática e chamou a atenção, portanto, que esta força de desvio está muito associada ao facto de, existindo esta dobragem, e se nós tensionarmos a armadura, o que a armadura tenderia a querer ficar era na posição linear e, portanto, por isso é que vai existir esta força de desvio. De forma a evitar danos devido à ocorrência de forças de desvio, importa, portanto, estar alerta para o problema e adotar as necessárias soluções de pormenorização consideradas mais convenientes para cada caso, resolvendo assim os problemas daí provenientes. Vejamos então agora um conjunto de situações tipificadas das estruturas de betão armado. Se estivermos num caso A, em que temos uma estrutura em que é uma viga simplesmente apoiada, sabemos que os máximos momentos são no vão e são positivos, ou seja, que conduzem à colocação de uma armadura na face inferior. É a colocação dessa armadura face à geometria aqui apresentada faz com que a armadura apresente esta configuração. Perante esta configuração, quando a armadura estiver tracionada, o que constatamos é que a força de desvio que vai ser gerada vai apontar para o interior do elemento e, portanto, esta força de desvio, ao apontar para o interior do elemento, faz com que seja uma situação não problemática, ou seja, não é necessário adotar quaisquer medidas suplementares para efeitos de pormenorização. Vejamos agora a situação contrária em que, em vez da geometria ser, digamos assim, um ponto anguloso para fora, seja um ponto anguloso a apontar para dentro. Para estas situações, vamos distinguir dois casos. O caso em que este ângulo faz, digamos assim, com a horizontal, um ângulo superior
15 graus. Para estas situações, sendo naturalmente o momento máximo positivo no vão e estando a armadura, tendo a armadura que ser colocada na face inferior, então esta armadura, ao estar tracionada, vai dar origem a uma força de desvio e esta força de desvio aponta para fora. Apontando para fora, trata-se de uma situação considerada problemática e, em termos de solução, a melhor solução para este caso será prolongar a armadura de cada lado e amarrá-la dentro do botão, através do seu comprimento de amarração LBD, isto para cada uma das armaduras. Portanto, naturalmente que ao fazer isto eliminamos o problema da existência de forças de desvio e, consequentemente, fica o problema resolvido. Caso este comprimento LBD seja maior do que o espaço disponível, então poderá ser necessário prolongar ainda o varão na face superior a acompanhar a armadura longitudinal superior e, portanto, sem quaisquer problemas. Chamo apenas a atenção que este problema, tal como aqui está representado, na zona do cruzamento das duas armaduras, pode dar origem a uma quantidade de varões que limitem o espaço para betonagem e, portanto, isso não pode ser descurado e tem que ser pensado, já que estes varões não passam na mesma, não podem estar na mesma, digamos assim, no mesmo alinhamento, têm que passar lado a lado. Se o ângulo for menor que 15 graus, bom, então é possível pormenorizar esta situação como, digamos assim, de uma forma mais simples, não afetando as armaduras longitudinais, mas colocando estribos que agarrem aquela força de desvio e a levem para a parte superior das compressões. E, portanto, nesta situação, o que se aconselha é, numa região de dimensão, de largura igual à altura da secção, então colocar estribos e esses estribos serem dimensionados para a força de desvio, naturalmente, e tendo em conta o número de ramos que iremos colocar nesta secção. E, portanto, a armadura de esforço transverso a colocar será a força de desvio sobre FSYD. E, portanto, isto em termos de armadura total, e a armadura por metro será essa mesma quantidade de armadura a dividir pela largura da região onde ela será colocada, que será o H. Vejamos agora a situação em que a geometria não é linear, mas no lado das compressões. E, portanto, se estivermos perante uma secção como esta, o que vai acontecer é que vão existir, não há força de tração de desvio em baixo, mas em cima as forças de compressão também vão ocorrer. Estão nitidamente desalinhadas e, consequentemente, será conveniente, já que esta força de desvio aponta para fora, será conveniente colocar nesta mesma região, com uma largura igual a H, uma quantidade de armadura capaz de agarrar esta força de desvio. Ou seja, o ISW sobre S ser a força de desvio sobre FSYD vezes 1 sobre H. Finalmente, se do lado das compressões a geometria for aqui apresentada, pois as forças de compressão terão uma força de desvio a apontar para o interior da peça e, consequentemente, este é outro exemplo em que não há qualquer preocupação com o problema das forças de desvio. Vejamos agora a situação da armadura de suspensão, que de alguma maneira é a armadura que acabámos de colocar nos problemas anteriores de quando existem forças de desvio e queremos agarrá-la com a armadura transversal. E, portanto, as soluções estruturais adotadas
ou quando os carregamentos conduzem, por vezes, à ocorrência de situações em que a carga se encontra aplicada na parte inferior das vigas, sem que os diagramas de esforços tenham isso em consideração. E esta é a parte problemática e que eu chamo particular atenção à questão das armaduras de suspensão. É a necessidade que, por vezes, as estruturas têm de colocarmos armadura suplementar, mas essa armadura não ser percepcionada através dos diagramas de esforços. Portanto, vejamos, se nós tivermos uma força aplicada na parte inferior do elemento de betão armado, sabemos que a peça, o betão é um elemento que é um material que resiste mal à tração e, portanto, tenderá rapidamente a fendilhar e a quebrar-se. E, portanto, não é uma solução. Dou aqui como exemplo um canal de água, por exemplo, de suspenso, tipo ponte, em que a água provoca um peso naturalmente na estrutura, mas este peso é aplicado, como vemos, na parte de baixo da estrutura, o que conduz para os elementos que estão, no fim de contas, a ser resistentes para esta estrutura. Aqui a força é como se esteja ela toda aplicada na parte inferior do elemento, gerando a necessidade de colocação de forças de armadura de suspensão para agarrar estas forças, ou seja, verdadeiramente a armadura de suspensão vai ter o papel de levar a força para a parte superior das compressões e a partir daí as forças serem tratadas como usualmente nas vigas e serem tratadas e serem resolvidas através de um modelo de treliça de Morse. Portanto, nestas situações, para além das armaduras de esforço transverso, que têm de ser colocadas nas peças, haverá que dimensionar uma armadura, que nós vamos denominar por armadura de suspensão, capaz de transportar as cargas para a parte superior das vigas, a tal zona das compressões. Ou seja, esta força, se fosse aplicada por baixo, a viga não a consegue resistir. No entanto, se colocarmos um varão que abrace a viga e, no fim de contas, passe esta força para a parte superior da viga, ela é tratada como um esforço transverso e, consequentemente, além do esforço transverso, se adicionarmos esta armadura de suspensão, o problema fica resolvido. E, portanto, importa ter atenção, naturalmente, nesta resolução, que, tal como no esforço transverso, existe aqui a necessidade de equacionar corretamente qual o número de ramos do estribo que vamos adotar, sendo, em geral, o mesmo número de ramos dos estribos que adotarmos para o esforço transverso. Vamos então analisar duas situações, obviamente são duas situações, é um exemplo didático, atenção, mas imaginem que tínhamos uma viga de pequeno vão, na qual está a atuar uma carga P e que a dimensão do vão é pequena, de modo que a treliça que se gerava, por equilíbrio, sabemos que metade da carga irá para cada um dos apoios, P sobre 2, P sobre 2, e vamos admitir que, dada a dimensão pequena, o pequeno vão da viga, as forças de compressão podem passar automaticamente e diretamente para os apoios, mobilizando-se assim estas forças diagonais que levam para o apoio. Para que este sistema esteja em equilíbrio, obviamente que é necessário colocar uma força, uma armadura longitudinal, porque se vai gerar uma força de tração em baixo, e, portanto, este sistema tem um diagrama de momentos nosso bem conhecido, um diagrama de momentos linear como valor máximo a meio vão, e um diagrama de esforço transverso, que seria P sobre 2 à esquerda e P sobre 2 à direita, e, portanto, seria esta a solução a dimensionar em termos de betão armado. Mas agora imaginemos a situação em que esta carga não está a atuar em cima.
Bom, se a carga não estiver a atuar em cima, inevitavelmente, se não colocarmos qualquer armadura de transversal nesta peça, obviamente que não há capacidade da peça resistir a esta carga e ela colapsa, digamos assim, por ineficiência e por inexistência de armadura transversal. Então, o que é que vai ser necessário? Vai ser necessário colocar uma armadura, que nós vamos designar por armadura de suspensão, ou seja, vamos colocar uma armadura que nos permita levar a carga P para a parte superior das compressões e agora, feito isso, podemos dizer que estamos em condições similares ao primeiro caso e, consequentemente, já a solução é uma solução normal, desde que naturalmente se coloque a armadura longitudinal. E, portanto, se colocarmos a armadura para agarrar a carga P, portanto, a tal força de suspensão para cima, como os tribos, depois, naturalmente, o sistema comporta-se da mesma maneira que o anterior, dando origem às tais forças longitudinais e forças de compressão. Ou seja, aquilo que eu chamo a atenção é que o diagrama de momentos é o mesmo, o diagrama de esforço transverso era o mesmo, mas no problema à esquerda não havia necessidade de colocar armadura transversal, porque a carga P ia diretamente para os apoios. No problema da direita, com a carga aplicada na face inferior, é necessário colocar armadura de suspensão capaz de transformar esta estrutura num sistema idêntico ao da esquerda. E, portanto, aquilo que eu mais chamo a atenção aqui é note-se como os diagramas de esforços não perspectivavam ou não dão informação nenhuma de que isto é um caso problemático. E, portanto, naquela secção iremos ter de colocar uma armadura capaz de agarrar a força de suspensão e esta armadura ou esta força não está refletida, como eu aqui digo, no diagrama de esforços. Portanto, relativamente à armadura de suspensão, eu iria distinguir dois casos. Ou temos problemas de cargas aplicadas da face inferior dos elementos, cargas pontuais. Portanto, na situação da aplicação de uma carga pontual suspensa, vai ser necessário colocar uma armadura de suspensão na região próxima da carga, que a passe para a parte superior e, portanto, o que se adota é colocar uma quantidade de armadura capaz de agarrar a força numa região igual à altura do elemento e distribuída ou centrada na força, e portanto metade para cada lado, H sobre 2, H sobre 2, e a armadura de suspensão será, a área de suspensão será dada pela força de suspensão dividida pelo FSYD e em termos de armadura por metro, não é? Bastará dividir pelo H e teremos a armadura por metro a colocar nesta região e se a secção, por exemplo, fosse retangular, portanto, seria composta por dois ramos e, consequentemente, seria com esse valor que iríamos procurar a uma tabela. Portanto, e esta armadura será necessariamente adicionada à armadura de esforço transverso. Se estivermos perante uma carga distribuída, bom, na situação de aplicação de uma carga distribuída suspensa, a armadura de suspensão que temos que colocar não está agora limitada a uma região, mas sim vai ser necessária colocar ao longo de todo o vão, sendo adicionada ao longo de todo o vão a armadura de esforço transverso. E, portanto, para além do esforço transverso, iremos ter que adicionar-lhe uma quantidade de armadura de suspensão terá a carga de suspensão, o P-susp, a dividir pelo FSYD. Chamo ainda a atenção da situação de apoios indiretos, ou seja, esta é uma situação que requer a aplicação de armadura de suspensão quando estamos perante uma viga,
uma viga 1, como aqui representada, que se apoia diretamente em dois apoios, mas na qual repousa uma segunda viga, a viga 2, que de um lado à direita descarrega num apoio, mas que à esquerda se apoia diretamente na viga. Para estas situações, nos casos que nós chamamos de apoios indiretos, a carga da viga secundária é transmitida à viga principal ao longo da altura, obrigando à colocação de armadura de suspensão. E, portanto, cá está, é este o mecanismo, ou seja, a estreliça de Morse que vem da viga 2 vai chegar à viga principal na sua parte inferior e, consequentemente, vai ser necessário transportar esta carga para a parte superior através de uma armadura de suspensão. E, portanto, esta armadura de suspensão deve ser distribuída de acordo com o Eurocódigo segundo estas dimensões, ou seja, metade para cada lado, H sobre 2, H1 sobre 2, portanto, a altura da viga principal para cada lado, e deve também ser colocada uma armadura na viga secundária até H sobre 2, contado a partir do eixo da viga principal. No presente módulo, portanto, foi apresentado o problema da ocorrência de forças de desvio, tendo sido discutidas as soluções a adotar para os resolver, e foram ainda analisadas as situações de carregamento que conduzem à necessidade de colocação de armaduras de suspensão.